Mateus 6,9, Deus ensina para a gente a oração do Pai Nosso. Tem tantos princípios poderosos nessa oração. Alguns teólogos dividem ela em 6 petições. A oração do Pai Nosso, ela é muito mais extraordinária e profunda do que a gente imagina. Ela tem uma linguagem simples, mas ela carrega princípios eternos. Alguém comigo? Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aí depois começam petições que é quando a gente se coloca num lugar de dependência. O pão nosso, perdoa as nossas ofensas, nos livra. Então a primeira parte da oração do Pai Nosso fala a respeito do nome, do reino, da vontade. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A segunda parte da oração do Pai Nosso fala a respeito daquilo que é nosso. O pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e nos livra. É plural. Quando reconhecemos a singularidade de Deus, acessamos a pluralidade do reino dele. Teu nome, o teu reino, a tua vontade. Quando eu entendo isso, eu acesso a pluralidade do reino, a nossa provisão, o nosso livramento, o nosso perdão. Você está comigo? Irmão, alguém que entende o reino de Deus, o poder do nome de Deus e o poder da vontade de Deus, nunca vai ter falta de pão, de livramento e de perdão. Porque está num lugar de dependência total e absoluta. A oração do Pai Nosso é marcada por petições. Jesus fala, quando forem orar, orem assim. Porque até então a religião apresentava um Deus que era o Deus dela, era o Deus dos religiosos. Mas Jesus apresenta um Pai que é um Pai Nosso. Todos aqueles que nele creem são salvos. A Bíblia diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Irmão, guarda isso aqui. Quando Paulo fala a respeito de um espírito de adoção, ele está falando para os romanos. E no contexto da época, os romanos, eles acreditavam que alguém que adotou um filho tinha sobre esse filho muito mais responsabilidade do que um filho gerado naturalmente. Se você fizesse algo contra um filho adotivo, a tua penalidade era muito maior do que se você fizesse algo com um filho natural. Por quê, André? Porque um filho natural, Danilo, você teve, mas um filho adotivo você escolheu ter. Filho natural nasceu, a gente se descuidou, ou a gente programou, enfim, nasceu, é o nosso filho. Mas o adotivo não, você fala, eu intencionalmente decido assumir essa criança como minha. Quando a Bíblia está dizendo que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, o que Paulo está dizendo para os romanos e o que a palavra está dizendo para a igreja é: quando Deus assumiu você como filho adotivo, Ele se responsabiliza por você. Ele não só criou você, como depois que você se perdeu, Ele decidiu ter você de novo. Recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Bom, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se você foi adotado por Deus, se você é filho de Deus, você não vai pedir para mais ninguém, nenhuma coisa, a não ser para o seu Pai. E o que eu vou pedir, pastor? Você vai pedir o que a oração do Pai Nosso ensina. Toda a provisão, todo o perdão e todo o livramento vem do seu Pai, vem do nosso Pai. Você está comigo? Pega isso aqui. Eu vou ter que correr, talvez em algum momento a gente faz uma pregação inteira só sobre os princípios que a gente aprende no Pai Nosso. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite, de verdade? Olha que poderoso isso aqui, irmão. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. O que é o nome de Deus? O nome de Deus não é só uma palavra liberada, é um nome sobre todo nome. Existe algo tão poderoso no nome de Jesus que quando a gente libera o nome dele, não é só o nome dele que está sendo liberado, mas as realidades de quem ele é começam a se manifestar quando o nome dele é declarado. Quando a gente ora por alguém, a gente ora debaixo de uma autoridade, mas quando oramos debaixo do nome de Jesus, oramos sobre um nome que está acima de todo nome. Sobre todo diagnóstico e toda doença, cada uma delas carrega um nome. Em alguns momentos, o nome do cientista que a descobriu. Então você tem o mal de Parkinson, você tem Alzheimer, você tem doenças como câncer, você tem uma série de doenças. Todas elas são nomeadas e categorizadas.
Eu tive endocardite bacteriana aguda, ou seja, é a doença e é a categoria, a forma como ela está agindo no teu corpo. Mas antes de alguém nomear uma inflamação no coração como endocardite, Deus já havia nomeado o seu filho como Messias. Então, quando o nome de Jesus é revelado sobre a vida de alguém, tanto faz os nomes que se levantaram antes, porque há um nome que está acima de cada um deles. A crise tem um nome, a pandemia tem um nome, tempestades tem um nome, fenômenos naturais tem um nome, principados têm nomes, potestades têm nomes, entidades têm nomes, mas há um nome acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, em nome de Jesus, nós declaramos, nós ligamos, nós desligamos, nós profetizamos, nós cremos, nós nos movemos, nós existimos, e a partir desse nome tudo acontece para aquele que crê. Alguém comigo diga amém. Por isso que o princípio do Pai Nosso é, falando a respeito do nome dele, santificado seja o teu nome. Quando eu reconheço o poder do nome de Jesus, eu tenho acesso a todas as realidades do reino de Deus. Não dá para reinar com Deus sem ter entendimento do poder do nome de Jesus. Segunda coisa que a oração do Pai Nosso ensina pra gente é sobre o reino de Deus. Não dá para reinar com Deus sem entender como se move o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. O reino de Deus é estabelecido sobre a terra. Não é um reino que divide espaço, é um reino superior, está acima de toda a realidade. A gente já entendeu isso aqui na série que eu fiz sobre milagres e sobre fé. Alguém vai lembrar isso aqui? A fé não significa estabelecer uma realidade paralela. A fé significa manifestar uma realidade superior. O câncer não precisa deixar de ser câncer, mas existe uma palavra que está acima do câncer. A dívida não precisa deixar de ser dívida, mas existe uma palavra que está acima da dívida. Os nossos inimigos não precisam deixar de ser inimigos, mas existe uma palavra que está acima dos nossos inimigos. A escassez não precisa deixar de ser escassez, mas há uma palavra que está acima de todas as escassez. Então guarda isso aqui: a fé não vai necessariamente alterar a natureza do problema. A fé vai estabelecer uma natureza superior ao problema. A fé não vai necessariamente mudar a realidade do problema. A fé vai estabelecer uma realidade superior. O câncer continua sendo câncer, o problema continua sendo problema, a doença continua sendo doença, mas Deus continua sendo Deus. O nome de Jesus continua sendo o nome de Jesus. O reino de Deus continua inabalável. Nada mudou nos céus, nada mudou na terra. Alguém comigo aqui, diga amém. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E o Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades do reino de Deus e colidimos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque um reino inferior não subexiste. Como acessaremos as realidades do reino de Deus na terra? Quando conhecermos as realidades do reino de Deus. No reino do meu Pai não há dor. Eu não aceito dor na minha casa também. No reino do meu Pai não há choro. Eu não aceito choro na minha casa também. O teu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. No reino do meu Pai não há escassez. Eu não aceito escassez na minha casa também. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Irmão, quando você conhece a realidade do reino de Deus, você acessa essas realidades reinando na terra. A banda pode subir para a gente finalizar isso daqui. Terceira parte do início da oração do Pai Nosso é sobre a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Reina na terra quem conhece a vontade de Deus. Igreja, olha para mim em nome de Jesus. Por que José governou? Porque eu vi os céus. Por que Davi governou? Porque eu vi os céus. Por que Daniel era o mais sábio no meio da Babilônia, mesmo em meio aos sábios da época? Porque eu vi os céus. Por que Paulo recebeu as maiores revelações do reino de Deus? Porque eu vi os céus. Governa na terra quem ouve os céus. Reinaremos na terra se continuarmos ouvindo o som do céu. Há um som no céu, há uma frequência no céu, há realidades no céu, há promessas no céu. O que precisamos fazer para reinar na terra? Precisamos escutar o que os céus estão dizendo a respeito de nós.
Quando você descobre quem você é, você não deseja ser mais ninguém além de você mesmo. A pergunta que você tem que se fazer é: como os céus me chamam? Como os céus te veem? Quais são as promessas? Que os céus liberaram sobre você quando nada existia. O salmista diz: antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já as conhece. Enquanto eu era informe no ventre da minha mãe, enquanto os meus ossos ainda estavam sendo entritecidos no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, já me conhecia. Cada um dos meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Irmão, guarda isso aqui. Tudo que você vai viver pode ser uma novidade para quem está na terra, mas não é uma novidade para quem está nos céus. Os céus já escreveram a sua história, os céus já liberaram palavras de vida eterna sobre você. Deus já escreveu com as próprias mãos uma história de milagre sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Fica de pé, não se distraia. Colossenses 1:12 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim. Mateus 16:19, Jesus diz: e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.